Durante a nossa caminhada na vida cristã, algo que precisamos entender é que Deus tem planos personalizados no que diz respeito ao cumprimento do propósito. Não podemos simplesmente tentar decidir a condução da nossa vida. Mas mesmo quando entendemos que Deus está nos levando para determinado lugar ou destino, ainda precisamos compreender que ao longo do caminho há orientações para as rotas que pegaremos e para aquelas que precisaremos ajustar. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais a orientação bíblica a respeito disso. Estou hoje no Centro Histórico de Santiago de Querétaro, no México, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Tiago capítulo 4, de 13 a 16, lemos: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Bom, o subtítulo que eu tenho na tradução da Bíblia que eu estou usando é a incerteza da vida. Mas Tiago não está falando apenas da incerteza da vida. Evidentemente que ele questiona o que é a vida de vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele também nos leva, à conclusão de que deveríamos dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, mas mais do que a incerteza do tempo de vida, nós podemos acrescentar aqui outras incertezas, como será a trajetória da nossa caminhada. Todos nós existimos para o cumprimento de um propósito. Engana-se quem acredita que um chamado para um lugar específico é somente para aqueles que foram chamados para o ministério de tempo integral. Deus tem planos e propósitos e para isso, muitas vezes, ele vai mover pessoas dos seus lugares, geograficamente falando, para outros. Para Abraão, o Senhor diz, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Curioso é que Deus não mostra de uma vez. Basicamente, o Senhor diz, enquanto você vai caminhando, eu vou sinalizando para você. Então, há alguns aspectos da nossa caminhada que eu classifico de direções genéricas ou gerais que Deus pode nos trazer. Mas ao longo da caminhada nós precisamos de direções precisas. Nem sempre, mesmo quando sabemos um destino para onde Deus pode nos dirigir, nem sempre sabemos exatamente quais serão as rotas. Falando a respeito de destino, todos nós devemos orar para entender o chamado de Deus, o cumprimento do propósito. Mardoqueu mandou um recado à sua sobrinha Esther quando ela está no palácio. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste a ser rainha. Traduzindo, você, minha filha, não foi colocada nesse posto, nessa alta posição de influência à toa. Será que não era justamente para essa conjuntura que Deus te colocou aí? E ao longo da nossa caminhada, nós não apenas precisamos discernir o que Deus tem, como orar para que a vontade dele se cumpra, para que haja claras sinalizações e para que ele não apenas sinalize o destino que devemos buscar, em vez de apenas tentarmos decidir isso sozinhos, habitaremos, moraremos nessa cidade, ganharemos dinheiro dessa ou dessa forma, o tempo todo clamando, se o Senhor quiser, em outras palavras, que a vontade de Deus e não a nossa prevaleça. Mas eu percebo pessoas que ao longo da caminhada, o máximo que elas conseguem ter é um direcionamento geral, mas muitas vezes elas não entendem as rotas. Por exemplo, onde estamos nos movendo no carro, fazendo uso de um GPS, e de repente você perde uma entrada ou percebe que há alguma irregularidade, algum ajuste do momento e simplesmente não pode seguir a rota proposta. O que o GPS fará é recalcular a rota. Ele vai te oferecer opções de ajuste de rota. O destino continuará o mesmo, permanecerá o mesmo, mas a forma de chegar lá, os acessos, os desdobramentos é que serão distintos e diferentes. Então, Abraão entende que deve ir a Canaã, mas ele vai passar por várias mudanças ao longo da caminhada. E o mesmo acontece com os demais patriarcas e muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia. Em Atos 16, por exemplo, nós vemos que o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia numa das suas viagens missionárias e o Espírito de Jesus não permitiu. Ele tenta forçar, pelo menos passar a Bitínia, ele continua tendo restrições. Depois virá um direcionamento. Por meio de uma visão, o Senhor fala com ele através de um jovem macedônio que aparece dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos.
Paulo estava errado a respeito da percepção que dizia a respeito à Ásia? Não. No futuro, a Ásia seria o maior palco do ministério de Paulo. Então, provavelmente ele tinha um senso de destino já muito bem calibrado em termos da direção de Deus, mas tinha uma dificuldade em relação à rota, não apenas de onde chegar. O livro de Eclesiastes nos diz que o sábio entende o tempo e o modo. Muitas vezes os crentes não estão buscando a direção de Deus nem para o que devem fazer, mas aqueles de nós que já temos direção de o que fazer, precisamos também entender a importância de compreender detalhes de como e quando. Não apenas a forma correta de se fazer, mas o timing correto. E ao longo da caminhada rumo a um destino, nós podemos passar por etapas completamente diferentes. José recebe de Deus um sonho que lhe apresenta um destino profético. Ele sabe que ele será levantado numa posição de governo. Antes disso, é vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. De escravo, ele vai parar na prisão. Muitas rotas vão sendo mudadas na frente de José antes de que ele alcance o destino. E a questão é como nós podemos discernir as rotas. Então, a cada etapa, precisamos entender que, apesar de ter o entendimento das linhas gerais da direção de Deus, nós precisamos de detalhes mais específicos ao longo da caminhada. Então, por exemplo, quando Jacó sai da casa de seus pais e Deus lhe aparece em Betel, o Senhor diz, olha, eu serei com você enquanto você vai e eu te trarei de volta e eu não te deixarei até que eu tenha cumprido tudo. Jacó sabe que em algum momento ele tem que voltar à terra de seus pais, que o propósito de Deus envolve aquela localidade geográfica que é a terra de Canaã. No entanto, quando ele estava na casa de Labão, onde ele fica 20 anos, por conta da ameaça de seu irmão Esaú de matá-lo, lá ele constitui família, as coisas simplesmente vão acontecendo, o tempo vai passando, e nós temos um detalhe interessante registrado em Gênesis, no capítulo 31, de 1 a 3, diz assim, Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Até aqui, o que nós temos é um detalhe de Jacó fazendo uma leitura das circunstâncias. Só que o texto segue e diz assim, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais, para a sua parentela, e eu estarei com você. Então aquele destino geral que ele tinha sobre voltar para Canaã, continua o mesmo. Não há mudança de destino, mas ele entende o timing, o tempo correto. Ele entende que agora é necessário um ajuste da rota, dos processos, dos trilhos que ele está passando. Mas é interessante a gente destacar que nossas decisões, elas não podem ser baseadas somente em circunstâncias. Nós abrimos essa conversa lendo Tiago, dizendo que não adianta ficar planejando, olhando para as circunstâncias, tentando acertar probabilidades de negócios e outras perspectivas, mas evidentemente a gente tem que ter a vontade de Deus, que é a orientação do Senhor. Por outro lado, uma boa leitura das circunstâncias, como é o caso de Jacó, pode nos levar a buscar a direção divina, com questionamento sobre esses ajustes de rota. Quando a Bíblia enfatiza a percepção de Jacó quanto à mudança de comportamento, tanto do seu sogro quanto também dos seus cunhados, embora a sua decisão final tenha sido baseada na palavra que Deus lhe deu, essa percepção de leitura que o leva a questionamentos, muitas vezes é aquilo que nós precisamos para receber de Deus um direcionamento. A Bíblia diz que enquanto Nabucodonosor questionava o que viria depois da estação onde ele estava no reinado, é que Deus lhe dá aquela visão da estátua com os diferentes tipos de metais que Daniel depois vai interpretar. Questionamentos que nos levam a avaliar as nossas circunstâncias diante de Deus, muitas vezes são um instrumento para nos levar a ter o direcionamento que nos falta. Então, embora ninguém deva tomar decisões apenas avaliando circunstâncias, é prudente saber avaliar circunstâncias a ponto de entender que há momentos onde temos que buscar com mais determinação a direção de Deus nas nossas vidas. Quando eu olho para a Escritura, eu também percebo uma lição em Gênesis, no capítulo 35, envolvendo o mesmo patriarca Jacó. No capítulo 34, depois dele já ter feito um ajuste de rota, sai da casa de Labão, agora está voltando para a casa de seus pais, ele se estabelece em Siquém, eles têm um problema sério em Siquém. Nós percebemos que, mudando o capítulo, Gênesis 35, verso 1, logo depois do problema de Siquém, a Bíblia começa dizendo, Deus disse a Jacó, levante-se, vá para Betel, habite ali. O que nós temos aqui é um direcionamento de Deus, mas novamente constatamos a combinação da direção divina
com a mudança drástica das circunstâncias na vida de Jacó, ambas conduzindo-os a uma mudança de lugar e levando de volta aquele lugar inicial que o Senhor revelou para ele que ele deveria estar. Em Gênesis 28:15, Deus diz: farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Então é evidente que nossas decisões não podem ser baseadas somente nas circunstâncias, mas basicamente, primariamente, na direção de Deus. No entanto, a boa leitura das circunstâncias, quero enfatizar, nos leva a talvez corrigir rotas em momentos específicos, buscando esse entendimento do como, do quando, né? Porque o sábio entende o tempo e ele entende também o modo. Nossa vida deve ser um ato contínuo de dependência do Senhor, dos seus direcionamentos, da rendição à sua liderança, para que a sua vontade seja vivida e experimentada de forma plena e completa. Alguns acham isso extremamente desafiador. Eu, honestamente, gosto de dizer que isso é tremendamente encorajador. Se Deus sinalizasse tudo de uma única vez, talvez a gente entraria naquele modo de autossuficiência, como quem diz, não preciso mais depender do Senhor para nada. Mas quando Deus diz para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, em outras palavras, enquanto você está indo, eu estou mostrando, ele está dizendo, enquanto você caminha, continue dependendo de mim. A cada dia que passa, podemos ter mais clareza do plano e do propósito de Deus. E à medida que ele traz mais luz, temos os elementos necessários para os ajustes de rota, ainda que não haja necessariamente mudança de destino. Que possamos fazer isso com a sabedoria do alto, com a clara orientação bíblica, buscando e dependendo sempre da direção do Espírito Santo, algo que está disponível a todo cristão. Porque, como diz Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.